Olá pessoal, eu sou Letícia Januzzi, docente da disciplina de Neurologia da FAMED UFAL, e agora vamos dar continuidade à parte 2 do tema Acidente Vascular Cerebral. Essa aula se destina aos nossos alunos de graduação em Medicina e está sendo gravada em novembro de 2020. Uma agenda breve sobre o tema: nós daremos início ao estudo de casos clínicos que foram postados para vocês no pré-teste no ambiente do Moodle, e adentraremos na discussão de fatores de risco, o que é a escala do NIH, o conceito de AIT, a classificação específica dos AVCs, adentraremos no AVC isquêmico, seus subtipos patológicos, o manejo clínico geral e o tratamento conservador do AVC isquêmico. Então começaremos com o caso 1. No caso 1, nós temos o senhor Caetano, de 70 anos, empresário aposentado, com fatores de risco clássicos para o AVC, hipertenso, etilista e tabagista, que apresentou um quadro de desvio de comissura labial para a esquerda e hemiparesia à direita, com duração de cerca de 1 hora, chegando então à unidade de emergência. Então, é um quadro que nos suscita a possibilidade de um AVC, né? Tendo em vista os conceitos que nós já aprendemos na parte 1 da aula. Quem ainda não captou esses conceitos, volta para o primeiro vídeo. E aqui nós temos o exame físico do seu Caetano, uma pressão de 18/10, frequência cardíaca de 78, respiratória de 16, saturação de 99 e uma escala de coma de Glasgow de 15, normal, além de uma glicemia capilar de 70. O exame neurológico do seu Caetano era perfeitamente normal. E aqui nós introduzimos o conceito, né, da escala do NIH, que é muito utilizada do ponto de vista clínico e também do ponto de vista de pesquisa, né, e que nós vamos aprender o que é a partir desse caso clínico e usaremos nos demais. Então aqui, gente, a chave desse caso clínico, o que a gente perguntava, na verdade, era em relação ao diagnóstico provável e se você solicitaria algum exame de imagem. Alguns alunos, eu já tive a oportunidade de ver algumas respostas, responderam a possibilidade de uma hipoglicemia. De fato, gente, a hipoglicemia, ela funciona como um stroke mimic, né? Ela pode mimetizar a sintomatologia de um AVC, mas normalmente ela acontece com níveis inferiores a 60, pelo menos. Então, diante de um quadro como esse, que é muito frequente na prática clínica, a gente deve suspeitar de um ataque isquêmico transitório sem sombra de dúvida. Mas a hipoglicemia não deixa de ser um diagnóstico diferencial importante. É por isso que nós ressaltamos aqui a importância da realização do hemoglicoteste no ambiente de triagem. Então, o diagnóstico provável para o caso do seu Caetano é um déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e irreversível, que nós chamamos de ataque isquêmico transitório ou AIT. Então, conceitualmente, ele é esse déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e irreversível, ou seja, transitório, secundário a uma doença vascular isquêmica, com duração menor do que 1 hora e sem evidência de lesão isquêmica nos exames de imagem. Ou seja, gente, o paciente tem um déficit focal transitório e que dura menos do que 1 hora, e quando você faz algum exame de neuroimagem, a saber, uma tomografia de crânio ou uma ressonância de crânio, você não vai ter alteração. Existem literaturas que postulam ainda a possibilidade de reversibilidade dentro das primeiras 24 horas, mas nós sabemos que isso, na verdade, é uma limitação potencial dos nossos exames de imagem. A gente sabe que o déficit para ser um AIT mesmo, normalmente, ele vai reverter na primeira hora. E por que a importância de a gente estudar esse tema? E uma das perguntas do caso clínico era se a gente deveria internar esse paciente. Porque 10 a 20% dos pacientes poderão evoluir com um AVC isquêmico propriamente dito nos primeiros 3 meses. Ou seja, se o serviço de saúde em que o seu Caetano estiver permitir, ele deve ser internado para a investigação da causa daquele AVC, que é o que nós vamos ver a partir do caso 2. Então, uma das questões é se vocês pediriam também um exame de imagem, e aqui nós trazemos uma tomografia de crânio sem contraste, perfeitamente normal. A gente tem toda a diferenciação da substância branca cinzenta, nós não temos edema de sulco, nós temos linha média centrada, não temos nenhuma hiperdensidade anormal. Alguém poderia questionar sobre esse pontinho aqui, né, hiperdenso, que é o que a gente chama quando está branco numa tomografia, mas isso
provavelmente é uma calcificação vascular, né? Então, tudo que a gente vê branco na tomografia é osso ou cálcio, contraste ou metal, né? Ou sangue. Então, isso aqui é uma tomografia perfeitamente normal. A gente deve sim sempre solicitar exame de imagem, porque o paciente pode ter outro tipo de lesão. E em relação à internação, nós já respondemos no slide anterior. Com relação à escala do NIH, gente, aqui se encontra, resumidamente, um esboço da escala, né? É uma escala que avalia 11 itens, né? E que ela não é um exame neurológico, ela é de certa forma, um exame simplificado que é feito ou pode ser feito por qualquer profissional de saúde treinado, que dura em torno aí de 5 a 10 minutos, e ela tem uma boa reprodutibilidade e uma significância prognóstica muito importante. Então, ela dita, sim, a gravidade do AVC, tá? Essa escala varia de 0 a 42, tá? No nosso caso, do seu Caetano, o NIH era de 0, e ela não serve para topografar a lesão vascular, tá? Mas ela indica a gravidade. E ela não é muito sensível para os AVCs de circulação posterior. Então, relembrando lá a parte 1 da aula, aqueles AVCs que pegam tronco encefálico, cerebelo, pode ser que ela não tenha capacidade realmente de identificar ali gravidade de lesão. Eu sempre indico que todos os alunos façam o treinamento da escala de NIH. Hoje em dia nós temos outros sites, mas esse daqui é um site bom para vocês acessarem, né? Todo em português, apesar de ser português de Portugal, vocês podem fazer o treinamento dos vídeos e retirar a certificação totalmente online. Então é interessante e essa escala ela facilita muito a nossa comunicação. Então, quanto maior a pontuação da escala do NIH, mais grave está o paciente. E quais são os fatores de risco? O que é que causa o AVC? O AVC ele é causado por fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Então, é uma associação desses fatores. Com relação aos fatores de risco não modificáveis, nós temos, primeiramente, o sexo, né? Então, praticamente, homem e mulher têm a mesma proporção, mas aqui eu não posso deixar de citar, apesar de não ser tema da aula, que a trombose venosa cerebral, que é um tipo de doença cerebrovascular, assim como o AVC, ela é muito mais frequente na mulher, né? E isso, sobretudo, pelo uso de hormônios e pílulas anticoncepcionais. A raça, gente, então, indivíduos negros ou asiáticos, eles têm alguns subtipos patológicos que a gente vai ver de AVC que são mais frequentes. Hereditariedade. Alguns pacientes têm a chamada doença de Fabry, por exemplo, que é uma doença genética em que o paciente pode ter AVC, sobretudo sendo jovem, e a idade. A idade, gente, é o principal fator de risco não modificável. A gente sabe que a incidência do AVC dobra a cada 10 anos. E em relação aos modificáveis? O principal aqui que nós destacamos é a hipertensão arterial. Então, a gente deve investigar no nosso paciente, né, sempre, mesmo que ele ainda não tenha tido nenhum evento, porque ele é um fator de risco que pode ser controlado e evitar, inclusive, recorrência. Nós citamos também o tabagismo, o sedentarismo, a dislipidemia, sobretudo o aumento, né, da lipoproteína de baixa densidade, o LDL, diabetes e até mesmo pré-diabetes, o abuso de álcool, a obesidade e o aumento aqui da circunferência abdominal e até mesmo o uso de contraceptivos hormonais. Então, esse combo de fatores de risco modificáveis, né, que aqui a gente vê muito pela mudança do estilo de vida da nossa população, realmente pode levar à ocorrência de doenças cardio- e cerebrovasculares. Então, nós partimos agora para o caso clínico 2, era um caso um pouco mais complicado, mas muito bom, com conceitos muito interessantes. Então, MJS, de 55 anos, sexo feminino, submetida a uma cirurgia considerada grande, né, que é a cirurgia de revascularização miocárdica. E quando ela se recuperou da anestesia, o médico percebeu que ela não entendia bem o que ele lhe perguntava e ela também não se expressava bem, né? A cirurgia durou cerca de 6 horas e não tinha tido nenhuma intercorrência, segundo a descrição do boletim operatório, de comorbidades, hipertensa, diabética, dislipidêmica e com um histórico de infarto agudo do miocárdio. Há o exame físico, a pressão de 15 por 10, frequência cardíaca de 67,
respiratória de 20, saturando 97 e uma escala aqui de coma de Glasgow de 10. Diferentemente do NIH, gente, essa escala aqui, né, quanto menor, pior, tá? Então, a paciente estava sonolenta, com afasia mista, ou seja, uma afasia tanto de expressão como de compreensão, um quadro de hemiplegia direita, hemianopsia direita, com desvio da cabeça para a esquerda e um NIH de 22. O NIH, gente, acima de 8 já é considerado um AVC extenso, tá? A gente já fica um pouco mais ligado para potencialmente uma lesão mais grave. Então, qual o diagnóstico provável? Com todo esse histórico aqui e a clínica da paciente de um déficit focal de mediado, né? Ela tem hemiplegia e hemianopsia direita associada a uma afasia, a gente pensa assim no AVC. Mas é imprescindível a solicitação de exame de imagem. E por que a gente fala isso, gente? O exame de imagem é fundamental porque na classificação do AVC, como a gente já viu, na parte 1, ele se divide em isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico aí causado por um trombo ou por uma placa de ateroma que obstrui a luz vascular e impede a circulação sanguínea adequada naquela região. Impedindo a circulação sanguínea adequada naquela região, potencialmente haverá uma área aqui de necrose. Então, é isso que acontece no AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, o que acontece é uma ruptura da parede vascular por fragilidade, né, no caso das hemorragias subaracnoides, por exemplo, ou por aumento também da pressão arterial, e aí o sangue vai extravasar ou para dentro do parênquima encefálico, né, gerando a hemorragia intraparenquimatosa, ou entre a meninge e o cérebro, gerando a hemorragia subaracnoide, que nós veremos também mais para frente. Então, a solicitação do exame de imagem é fundamental, gente. Aqui, nesse caso, a gente mostrou para vocês um exame de tomografia de crânio, novamente, uma tomografia simples, né? Tomografia simples de crânio sem contraste, que é o exame definitivamente necessário para que a gente diagnostique o AVC ou que a gente exclua lesões hemorrágicas, tá? Sempre que possível, gente, a gente vai tentar solicitar junto com a tomografia de crânio a angiotomografia cervical e de vasos intracranianos, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês. Mas o que é que nós temos aqui nessa tomografia, que era uma das questões? Nós temos uma área isquêmica, ou seja, hipodensa aqui na tomografia, no território da artéria cerebral média e esquerda, certo? Mas vejam vocês que a paciente, voltando aqui um pouquinho, ela tinha também uma hemianopsia à direita. Então, essa era a chave de uma das perguntas, gente, em que a gente topografava clinicamente essa paciente como um AVC de cerebral média e cerebral posterior. No entanto, uma das outras perguntas era qual era o território que você estava visualizando na tomografia, e o território é o território de artéria cerebral média esquerda. Nós vamos explicar mais para frente o porquê que essa paciente tinha clínica de cerebral média esquerda e também clínica mais aqui para trás de cerebral posterior, apresentando uma hemianopsia, tá? Esse é um conceito muito importante que eu vou passar para vocês mais para frente. A causa provável deste quadro, gente, foi diagnosticada justamente porque alguém solicitou um exame de angiografia ou arteriografia cerebral, tá? O exame de arteriografia aqui, ele serviu para a gente evidenciar o que a gente chama de uma estenose aqui de vaso cervical. Então, a luz do vaso deveria ser mais ou menos por aqui, a normal, e o que a gente tem é um estreitamento importante da luz vascular. Isso aqui é o contraste, subindo pela carótida comum, que se bifurca em carótida interna e externa, e aqui na carótida interna nós vemos esse estreitamento da luz vascular. Isso provavelmente é uma placa de ateroma, tá? Que poderia ter sido diagnosticada também por uma angiotomografia, se tivesse sido solicitada logo no início, tá? Então, essa placa aqui, ela pode causar um hipofluxo cerebral. A paciente, por exemplo, numa cirurgia de grande porte,
que às vezes apresenta, que às vezes necessita do uso de circulação extracorpórea, pode apresentar algum tipo de hipotensão, hipofluxo, e aí gerar a queda da pressão de perfusão cerebral e uma isquemia secundária, ok? Então, essa era a causa do AVC dessa paciente, a mais provável, e nós entramos no que nós chamamos dos subtipos patológicos do AVC. Para estudar os subtipos de AVC, nós utilizamos uma escala chamada escala de Touch, descrita por Adams em 1993, que divide o AVC isquêmico em 5 categorias possíveis. Então, nós temos aqui o aterotrombótico de grandes vasos, que é quando a gente tem uma placa de ateroma em grandes vasos, ou do segmento cervical ou do intracraniano. O aterotrombótico de pequenos vasos, né, que é muito frequente em pacientes hipertensos e diabéticos, onde a gente evidencia pequenas lacunas, aqui nesse caso nessa peça, né, de necrópsia, mas nós temos também visualização de pequenas lacunas, muito frequentemente em exames de tomografia ou ressonância, que podem ser inclusive solicitados por outras causas. Nós temos o AVC cardioembólico, que é muito frequente em casos de arritmia, sobretudo a fibrilação atrial, a possibilidade de trombos intracavitários se soltarem, né, até mesmo em um quadro de arritmia e gerar um AVC. Esses trombos podem se soltar para a circulação tanto dos vasos cervicais como intracranianos. E nós temos uma última categoria que são as outras causas, que são as vasculites ou os quadros de dissecção, como a gente vê aqui esse padrão típico de afilamento vascular, muito frequente nos pacientes jovens, sobretudo pós-trauma de reconstituimento cervical, em que há uma ruptura das camadas vasculares, formação de um trombo com luz falsa. E por último, gente, a quinta categoria seriam os AVCs indeterminados. Esses AVCs, eles acontecem ou quando a gente investiga amplamente os pacientes, né, com os exames para o diagnóstico de investigação etiológica do AVC, ou quando a gente não consegue investigar e essa investigação está incompleta, ou então quando ele tem mais de uma causa. Então, nada impede do paciente ter uma fibrilação atrial e ter uma placa carotídea, por exemplo. Então, esse slide é importante para que vocês vejam a importância da gente investigar com alguns exames, laboratório, exames de vasos cervicais intracranianos, eco, Holter, para que a gente trate o AVC de forma adequada. O tratamento do AVC para impedir a recorrência, ele não é unicamente aspirina e prescrição de estatina. Nós não vamos adentrar nesse tópico nessa aula, mas é importante que vocês tenham esse conceito em mente de vocês, tá? Como você trataria essa paciente não foi uma questão que foi solicitada a vocês no pré-teste do Moodle, mas aqui eu deixei para abordar o tratamento conservador. Essa paciente provavelmente teve um AVC no intraoperatório, por hipofluxo, como nós já citamos, e aí, potencialmente, ela pode não ter possibilidade aí de tratamento intervencionista, né, se o hospital não dispuser de trombectomia mecânica, nem tampouco de trombólise pelo fato de estar num pós-operatório imediato de uma grande cirurgia. Então aqui nós deixamos para trabalhar o manejo conservador do AVC isquêmico. Então, começando aqui, proteção de via aérea sempre que necessário, paciente sonolento, com Glasgow abaixo de 8, sobretudo, né? Então, fazer um eletrocardiograma de 12 derivações, às vezes nessa monitorização você já flagra alguma arritmia. Não fazer nenhum uso, né, nenhuma administração de antiagregante plaquetário, como a S-clopidogrel, caso você não tenha o exame de imagem identificando, excluindo a possibilidade de uma lesão hemorrágica, manter a normotensão, né, e às vezes a gente permite, na verdade, faz a hipertensão permissiva nesses pacientes, né, porque já tem aí um mecanismo do organismo de aumentar essa pressão arterial, tá? Monitorizar, já foi falado, uma monitorização a priori não invasiva, só invasiva em casos realmente necessários, tratamento de distúrbio hidroeletrolítico e de hipo ou hipertermia, e também manter a euglicemia. A gente sabe que hiperglicemia é muito maléfico, tal qual a hipo nos pacientes com AVC agudo. Então, esse slide aqui nos dita a atenção ao manejo, então a gente vai manter o que a gente chama de homeostase desse paciente. A gente vai
entrar com suporte de O2, né, se a saturação tiver menor que 95%, manter uma hidratação adequada, corrigir qualquer distúrbio metabólico e hidroeletrolítico, corrigir hipertermia e prevenir as complicações que são potencialmente múltiplas nesse tipo de paciente. Trombose venosa periférica, tromboembolismo pulmonar, úlceras de pressão, infecção do trato urinário, pneumonia, sobretudo a broncoaspirativa, o edema, que pode ser o edema cerebral, né, com hipertensão intracraniana, transformação hemorrágica de uma lesão isquêmica, crise epiléptica e o delírio, que é muito frequente nesses pacientes mais graves e que precisam de internação ou numa unidade de AVC ou numa unidade de tratamento intensivo. Então, eu coloco esse quadrinho aqui, bem importante para vocês não esquecerem, nunca prescrever antiagregante antes do diagnóstico por imagem. A solicitação de imagem é fundamental e lembrar que realmente a tomografia de crânio sem contraste é praticamente o único exame necessário para ditar o nosso tratamento, né, porque a gente exclui ali lesões hemorrágicas ou outras causas, mas que sempre que possível a gente já vai pedir exame de anjo, né, para a gente ver como é que está a vasculatura cerebral. A gente vai tolerar, como eu disse, pressões elevadas, né, em torno de sistólica de 180, diastólica de 110, apenas baixando esses níveis no início do tratamento trombolítico, né, e que nós vamos ver na parte 3 da nossa aula. Então, aqui um fluxograma para resumir esses conceitos. Diante de uma suspeita de AVC, nós vamos fazer o ABCD, proteger vias aéreas, monitorizar esse paciente, coletar exames iniciais necessários, eletrocardiograma e aplicar a escala do NIH, solicitar uma tomografia de crânio, que a priori pode ser uma tomografia sem contraste, e se o seu serviço dispuser, seguido de uma angiotomografia de crânio e cervical. No caso, aí vai necessitar de contraste. Existem duas possibilidades: o paciente tem alguma outra lesão, um hematoma intraparenquimatoso, uma hemorragia subaracnoide, outras lesões como neoplasias, hematomas subdurais, ou a tomografia pode estar normal ou apresentar alguma área isquêmica. Se esse paciente tiver algum hematoma, alguma hemorragia ou neoplasia, ele vai entrar em protocolos específicos. Se a tomografia estiver normal ou tiver uma área isquêmica, né, que não seja uma área isquêmica grande, você vai ver a janela desse paciente. Então, a janela é o tempo do início dos sintomas até o momento que você tem para tratar. Então, o paciente, nesse caso da nossa paciente, ela estava aqui com mais que 4 horas e meia do início dos sintomas, com certeza. E ela poderia também, nesse caso, não ser candidata a trombólise, como não era, por ter passado por uma cirurgia de grande porte. Então, essa paciente aqui ou vai receber o tratamento conservador com aspirina, né, que com certeza ela já receberia ali por conta da revascularização miocárdica, e se o hospital dispusesse, a trombectomia mecânica, que vai ser abordada na parte 3 da nossa aula. E se o paciente tiver com menos que 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente vai aplicar o tratamento trombolítico venoso, se ele não tiver nenhuma contraindicação, e eu vou deixar também para abordar esse tema na parte 3 da nossa aula. Então vamos lá? Aguardo vocês.